Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do workshop Smart City Canaã dos Carajás, Desafios e Possibilidades, que está sendo realizado de forma totalmente online, com transmissão pelos canais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, e do Instituto de Ciências Matemática e de Computação, o ICMC da USP, aqui pelo YouTube. O evento apresenta à sociedade todas as ações do projeto intitulado Implantação e Gestão de uma Plataforma de Cidades Inteligentes baseada em Internet das Coisas para o município de Canaã dos Carajás. Ele é um convênio que foi celebrado entre a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e a Universidade Federal do Pará, a UFPA, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Canaã dos Carajás, FMDS, com a participação de pesquisadores da Universidade de São Paulo. O convênio é coordenado pelo professor Renato Francês, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPA. O projeto Smart City é gênese do projeto IARA, Inteligência Artificial Recriando Ambientes, uma rede nacional coordenada pelo professor André Carvalho, da USP. O projeto IARA foi submetido à chamada de proposta FAPESP e do Ministério da Ciência e Tecnologia, para Centros de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial, que contempla 35 universidades brasileiras, 15 universidades estrangeiras, 98 pesquisadores, 8 fundações estaduais de amparo à pesquisa, 6 prefeituras e grandes empresas, como Ericsson, FCA, Intel, Jacto, Splice, TIM e Vale, que estiveram conosco ontem. Para iniciar a atividade de hoje, teremos a apresentação das primeiras aplicações em Canaã dos Carajás, que será feita pelo professor Dr. Aldebaro Barreto da Rocha Clautal Júnior, da UFPA. Em seguida, teremos 2 painéis. O primeiro, sobre o papel da sociedade no processo de definição das prioridades da cidade, com a participação do Messione Reis, da secretária municipal de Educação, professora Roselma da Silva Feitosa Milani, e a participação do Jorge Tomás Trajani, que é o coordenador de desenvolvimento econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Canaã dos Carajás e gestor do convênio da Smart City pela Prefeitura e o Fundo Municipal. O segundo painel será sobre o papel das instituições federais de ensino superior que atuam na região na construção coletiva do projeto. Participarão o reitor da Unifespa, professor Dr. Francisco Ribeiro da Costa, o reitor do IFPA, professor Dr. Cláudio Alex Jorge da Rocha, e o vice-reitor da UFPA, professor Dr. Gilmar Pereira da Silva. A mediação ficará com o professor João Veio. Por fim, a apresentação do Novo Lab, que nasceu com o propósito de colocar o Brasil no cenário global de inovação, oferecendo serviços para startups e corporações que queiram criar equipes e soluções transformadoras. Convidamos, então, o professor Aldebaro Clautal Júnior. Olá a todos. Professor. Boa tarde, obrigado. Vou compartilhar, então, aqui a tela com vocês. E é uma satisfação estar apresentando algumas das aplicações que nós estamos desenvolvendo nesse projeto. E esse é um trabalho de uma equipe muito grande, então nós registramos os nomes de todos e eu vou mostrar algumas das coisas que nós estamos fazendo. Então, iniciando pela parte da cidade inteligente, nós conversamos já ontem e vocês tiveram a possibilidade, quem participou, de observar que a inteligência artificial permeia várias das atividades, várias das possíveis ações que podem ser feitas em prol de uma cidade inteligente, desde energia, mobilidade até meio ambiente. E, obviamente, vocês também ouviram as opiniões dos nossos colegas explicando que, a partir desse projeto que concentra em cidade inteligente, nós esperamos atingir também outros setores, outros segmentos, por exemplo, mineração, o agronegócio. Então, eu vou começar mencionando que, das 3 aplicações que nós temos, o que nós buscamos foram tecnologias que são passíveis de serem usadas em distintos problemas. E 3 dessas, então, aplicações, a primeira que aparece é chamado Mais Canaã, que é um sistema georreferenciado para atender população, e a partir desse sistema vocês vão ver que é possível desenvolver
se desenvolver aplicativos, né, que sejam integrados e a gente passar a lidar com outros que não foram necessariamente problemas relacionados a atendimento direto à população. Um segundo tipo de aplicação são os que envolvem detecção de objeto, e nesse caso a gente tem um projeto piloto em visão inteligente, que consiste basicamente em usar câmeras, usar essas técnicas de detecção de objeto em aplicações em segurança, violação do código de postura. Eu vou dar alguns exemplos para vocês na sequência. E um terceiro que combina, além da visão inteligente, o uso de drones, permite que nós trabalhemos, por exemplo, a inspeção de terrenos baldios, construções irregulares. Então, vocês podem observar aqui à direita que o objetivo principal é justamente buscar tecnologias que fomentem oportunidades de negócios, que permitam alavancar startups, que se beneficiem da capacidade técnica já instalada em Canaã e que também permitam que nós aumentemos em muito essa capacidade, como descrito nas conversas ontem. Então, é a partir do repasse desse know-how que a gente espera atuar nesse fomento ao aumento da capacidade. Então, agora falando específico sobre o Mais Canaã. Então, observem que aqui eu vou compartilhar com vocês algumas telas, mas eu convidaria vocês a raciocinarem que é o tipo de tecnologia que é mais importante, ou seja, a partir desses aplicativos piloto, nós esperamos construir o que seria um primeiro conjunto de tecnologias e know-how que será, então, repassado. E aí vocês veem aqui, da esquerda para a direita, uma tela, certo? Então, pensem nisso com o usuário podendo fazer login, e ele tem, então, a chance de realizar, por exemplo, uma denúncia anônima. Como esse sistema é georreferenciado, como eu mencionei, ele tem também a condição de se localizar em um mapa de uma maneira automática, ele pode ter, então, um perfil, né? Ele opta, por exemplo, por fazer uma denúncia não anônima, e aqui o mapa, então, já fornece para ele alguns serviços. Então, para vocês que são criativos, vocês já podem estar pensando que, por exemplo, saber o ônibus, onde é que o ônibus se localiza, tudo isso pode ser integrado em aplicativos com esse tipo de tecnologia. E a última aqui, mais à direita, já exemplifica quando você está fazendo uma denúncia anônima. Você pode, por exemplo, tirar uma foto, registrar um vídeo, e a partir daí a gente trabalhar com situações onde haja, por exemplo, uma denúncia de poluição sonora, etc. Então, o Mais Canaã seria o aplicativo que rodaria no smartphone, mas ele é complementado por um aplicativo web. Então, é isso que eu estou tentando mostrar aqui nessa tela. Já no aplicativo web, você também tem login e senha, né? E a gente pode não só ter o usuário comum, mas também um outro tipo de perfil, que aqui no caso a tela direita está mostrando, que seria um dashboard, por exemplo, já para um funcionário da prefeitura, para um fiscal, alguém que tenha, por exemplo, benefício em receber informações privilegiadas, fazendo estatísticas, por exemplo, número de denúncias, quantas estão em andamento, quantas foram atendidas, como é que elas se distribuem estatisticamente, por exemplo, entre lixo, entulho, poluição sonora e ao longo do tempo. Então, vocês percebem, né, que com o smartphone e mais o aplicativo web, a gente tem essa integração que permitirá não só denúncias, mas também a gente poder trabalhar com a população provendo serviços para ela. E quando eu digo a gente, pensem sempre durante essa minha rápida apresentação, não é a equipe do projeto apenas, mas todo esse ecossistema que está se criando em torno do projeto e principalmente, né, com o pessoal local de Canaã. Já o segundo projeto, ele já é baseado em detecção de objeto, e eu trouxe esse problema porque justamente é uma das mais evidentes ações de inteligência artificial. Então, no que consiste esse detecção de objeto, né? Ele está sendo aqui exemplificado no monitoramento no estacionamento na Universidade Federal do Pará, onde a gente tem um projeto que a gente busca identificar também a ação, por exemplo, de um ser humano eventualmente tentando furtar um veículo. E aí a gente usa redes neurais profundas, e aí a gente também repassará essa tecnologia para o que seria, digamos, o ecossistema local. Então, o detector de objeto, ele basicamente desenha esses retângulos, né? Então, você já deve ter visto em algumas aplicações, por exemplo, ontem foi demonstrado, e ele identifica também qual é o objeto, aqui está em inglês, carro, e aí também dá uma porcentagem de segurança. E a partir daqui, dessas detecções de objetos, a gente pode dizer quantos carros estão estacionados, quantos estão vagos, né? Quantos lugares, aliás, estão vagos, e aí usem de novo a imaginação. Isso pode ser passado para várias outras coisas. Eu vou mostrar
alguns vídeos de algumas delas. Então, esse primeiro vídeo é o nosso aplicativo, né, rodando uma rede neural nesse estacionamento da UFPA, e aí vocês veem que tem 6 carros estacionados, e à medida que esse outro carro aqui estaciona, a gente consegue deletar isso daqui, e aí a gente também precisa de um processamento baseado em inteligência artificial se nós quisermos fazer o controle, por exemplo, de uma ação humana, de um furto. Mas outro exemplo também interessante é quando você basicamente procura lixo, por exemplo, e esse aqui é um vídeo, aí já não é mais aqui na UFPA, certo? Mas aí o lixo está sendo detectado por uma ação de um drone, e aí vocês podem perceber que a coleta de imagens pode ser feita tanto por drones, também quanto carros, certo? Então a gente intenciona nesse projeto usar ambas modalidades. Então esse detector de objeto, ele é a primeira ação, e aí uma vez que você identifica, aí você pode associar, por exemplo, ao primeiro aplicativo, o Mais Canaã, e deixar um relatório todo pronto para agilizar e tornar mais inteligente a coleta do lixo. Um terceiro projeto que foi encaminhado pela professora Jasmine com os alunos da UFPA, esse projeto já foi realizado, que visava justamente usar esse tipo de inteligência para detectar potenciais criadores de mosquito. Então, essas redes neurais profundas do tipo convolucionais, elas podem, por exemplo, captar, digamos que há aqui um potencial foco, né, de inseto, e aí a gente vai falar mais adiante no uso de drones. Mas, de novo, vão juntando na mente de vocês essas tecnologias, e a gente pode também usar a mesma detecção para pessoas, certo? E aí, tirando a questão da confidencialidade, da privacidade, né, você pode desenvolver aplicativos onde, por exemplo, nessa época de pandemia, você detectasse com maior facilidade a aglomeração de pessoas. Então, novamente, né, Canaã já tem câmeras, e aí essas câmeras podem ser usadas para aplicações, por exemplo, não só nesse aspecto de detectar pessoas, mas também quanto ao trânsito, certo? Então, o trânsito é outro, né, local, você já deve ter visto aqui, eu queria só colocar o vídeo, né, que aí você observa a possibilidade de identificar a placa em si, e a partir dessa identificação de placa, você pode mapear, por exemplo, se no registro do carro realmente é aquele modelo, e aí potencialmente observar que aquela placa está num modelo de cor diferente, identificar um potencial furto do carro, e aí alertar as autoridades competentes. Então, foram alguns exemplos de detecção de objeto, né? Nós estamos construindo, junto com a Prefeitura de Canaã, a partir das prioridades deles, algumas dessas aplicações, certo? Tanto no sentido de segurança, quanto no sentido de verificação de observância ao código de postura, né? Então, coloquem junto ao Mais Canaã essa possibilidade de usar a inteligência artificial através da detecção de objeto. E um terceiro projeto, então, nessa conversa rápida, aqui é uma imagem à direita, certo? Retirada de Canaã. O IDURB tem uma base de dados onde você tem toda uma série de informações importantes, né, sobre a cidade, e aí o nosso projeto vem a contribuir, né, com o crescimento desse tipo de uso dessas informações. Então, aqui eu vou citar uma das possibilidades com as quais a gente está trabalhando, que é usar o drone para fazer uma inspeção automática. Mas ela é disparada a partir de uma missão estratégica que é detectada como importante. Porque não é hoje em dia viável você, obviamente, manter o drone voando 24 horas por dia. Então, o que eu estou querendo dizer com essa missão estratégica? Você tem, por exemplo, a chance de observar imagens vindas de satélite, como as providenciadas na internet, gratuitamente, identificar, por exemplo, um determinado problema com fumaça ou foco de incêndio, ou então você ter, por exemplo, uma área construída, que aí você mapeia para a base existente e detecta que há uma diferença. E aí, na hora que há, então, essa missão estratégica, a consolidação dela é a partir do voo do drone. Então, esse voo ele é feito usando também visão computacional, certo? Ele também é baseado no sistema de georreferenciamento, então vocês podem perceber que nós estamos buscando fazer a integração de todas essas tecnologias.
E aí o drone, basicamente, ele vai voar com precisão para aquela área que precisa ser avaliada. Então, se você quer, por exemplo, atualizar um determinado setor, você voa o drone naquela localidade. Se você quer, por exemplo, atualizar a área construída de um determinado perímetro, você vai voar o drone naquela direção, você vai usar a inteligência artificial de maneira a ser coordenada. Pode ser, por exemplo, no próprio drone, você ter a inteligência artificial sendo executada no próprio drone, no dispositivo, ou o drone pode só coletar o vídeo e aí transfere esse vídeo para o data center, e lá no data center, então, você tem a execução, por exemplo, de uma rede neural ou algum algoritmo já de analítica, de fazer estatística em cima. Então, a gente vai fazer estudos em cima dessas tecnologias, né? Não só a UFPA, como também a USP, através do grupo do professor André, e expandindo isso, eventualmente, né, com a integração do projeto de Canaã no que seria um projeto maior, que é o IARA, do qual a gente conversou ontem. Então, esse posicionamento, né, de uso de drones para inspeções automáticas também abre uma série de possibilidades. E aí não é só no setor de cidades inteligentes, mas pensem hoje o drone sendo bastante usado, como vocês sabem, na agricultura, na pecuária, percebe? E aí a gente tem essa chance de abraçar outras importantes economias da região. Aqui eu estou mostrando no estacionamento da UFPA, esse nosso aluno está fazendo o drone ser controlado a partir de ordens dadas por ele através dessas setas, de cima para baixo. Então, aí tem uma rede neural que está sendo executada no drone, e à medida que ele diz de esquerda a direita, o drone vai até ele agora aterrissar. Então, esse é o tipo de know-how que a gente vai estar trazendo para Canaã, e aí nós vamos estar estimulando os empreendedores locais para absorverem esse know-how. E aí vocês percebem que a inteligência artificial, apesar de aqui estar sendo concentrado em detecção de objeto, ela vai permear o nosso futuro. Ela vai permear no aspecto, por exemplo, das interações na área médica. Vocês estão vendo já aplicações surgindo com diagnóstico através de computador, processamento de imagens médicas com computador, né? Mesmo campos, por exemplo, clássicos como o direito, hoje em dia, os computadores e a inteligência artificial também estão sendo inseridos. Então, é importante, né, quando vocês participam agora da discussão que virá agora ao concluir essa minha apresentação, que vocês percebam que, à medida que a inteligência artificial se expande, com o mercado projetado de bilhões de dólares, é importante, então, que Canaã desponte como não só um polo de cidade inteligente, mas que isso também extrapole para os outros arranjos produtivos locais. Então, eu basicamente concluo aqui essa apresentação, né, fazendo um sumário de que nós estamos desenvolvendo 3 projetos pilotos, certo? E eles foram escolhidos em função de quão promissoras são as tecnologias de base. Porque nosso objetivo maior não é fazer um trabalho acadêmico, que nós digamos, olha, termino ele com 2, 10, 20 artigos publicados. O importante é que nós consigamos fomentar esse ecossistema, abramos oportunidades para novos negócios, alavanquemos startups em Canaã, e esse foco, então, maior em cidade inteligente, a gente espera que a médio e longo prazo extrapole e dê muitas oportunidades de negócio para esses empreendedores locais, que são nosso objetivo maior. Muito obrigado.